Pessoal, vamos falar sobre a Marcha pela Família, que aconteceu ontem em várias cidades do Brasil. Essa notícia foi sugerida pelo Ancapizu com Z. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E vamos a ela, né? Então, ontem, domingo, dia 11 de abril, foi feita essa Marcha pela Família no Brasil todo. Aqui no jornal, esse jornal é jornal da mídia tradicional, tá? Então tá falando que é pró-Bolsonaro, contra comunismo e fechamento de BH. Bom, algumas coisas eles acertaram aí, né? Eles, realmente, as principais pautas eram justamente contra essas medidas restritivas, contra o fechamento de BH, lá em Belo Horizonte, mas ele está errado em colocar como se foi algo só em Belo Horizonte. Não, não foi, foi no Brasil todo. Tem várias apresentações aqui no Twitter sobre isso daí. O pessoal lá em São Paulo, parece que foi bem grande lá em São Paulo, essa coisa. E aqui em Porto Alegre também, e aqui está falando também uma coisa importante, que muitos criticam justamente a decisão do STF sobre igreja, sobre os cultos, né? A gente falou sobre isso, que recentemente o STF reconheceu, ou melhor, reafirmou que prefeitos e governadores podem proibir missas e cultos, mesmo que isso vá em sentido contrário ao limite constitucional que justamente proíbe esse tipo de coisa, mas Constituição para o Supremo não quer dizer nada, é só uma montanha de papel rabiscado, o que interessa é puramente a posição política deles. Então, tem aqui Marcha pela Família, tem muita gente criticando também, lógico. Isso aqui é onde? Brasília. Brasília, teve gente em Brasília também. Avenida Paulista de novo. Aqui parece que no Recife, estava chovendo muito no Recife. Ainda assim o pessoal saiu lá para fazer o protesto. Enfim, é basicamente isso aí, minha gente. Teve bastante gente, teve bastante manifestações. Aqui no Rio teve também. Deixa eu ver se eu acho aqui a manifestação aqui no Rio. Isso aqui é Niterói. Brasília também. Belo Horizonte. Enfim, vocês podem ver que tem bastante coisa aí no Brasil todo. Justamente a ideia aqui é protestar contra essas decisões do STF, fechando coisas, proibindo pessoas de sair de casa, esse tipo de coisa. É lógico que nessa manifestação tem gente que pede outras pautas também. Então aqui quando o Tempo fala que pediram contra comunismo e pró-Bolsonaro, eu não duvido que tenha muita gente que também é pró-Bolsonaro e também é anticomunista, e diga-se de passagem, isso aí parece bem alinhado mesmo, mas o fato é que o grande protesto dessa Marcha pela Família foi contra essas proibições inconstitucionais do STF. E realmente é muito importante esse tipo de manifestação. Eu não pude vir aqui no Rio, na manifestação que teve aqui no Rio, porque, bom, eu fui na última, né? No final das contas, eu fico fui na última, acho que eu errei. Fui na que não teve muita gente, enfim. É uma pena. Parece que teve um problema. Uma ativista jogou da janela um objeto na manifestante que estava passando ali em São Paulo, e uma mulher de 73 anos, teve que ser hospitalizada, uma coisa realmente triste. Como eles falam, né? Eles pregam flores e livros, mas jogaram uma pedra numa idosa. É realmente uma coisa triste. Então, é isso daí. Mas isso daí, ou seja, essas manifestações todas é muito bacana. Ah, aqui, ó, tem Copacabana aqui. Então, é isso daí. Foi bem bacana a manifestação, teve bastante gente, coisa e tal, em vários locais do Brasil, em vários lugares, e é bacana terem feito esse protesto. Eu gostaria que fosse um protesto mais focado realmente nas liberdades individuais, que fosse mais focado exclusivamente na decisão do STF,
como essas manifestações acabam ficando uma coisa meio aberta, né, a pauta. Mas tudo bem, a verdade é que as manifestações recentemente todas têm tido uma pauta meio aberta mesmo. O pessoal percebe que isso chama mais gente, né? Porque se você tiver uma pauta estabelecida, muita gente que não vai naquela pauta específica acaba não indo na manifestação. Se você deixa a pauta mais aberta, mais flexível, a pessoa vai, faz número, ótimo, não tem problema. Como eu já falei para vocês, eu acho muito importante esse tipo de coisa, eu acho muito interessante esse tipo de manifestação. Não tenha dúvidas que isso tem algum efeito, sim. Não é que isso, o Alexandre de Moraes agora vai mudar a ideia dele, não. O Supremo não vai mudar porque o Supremo não é eleito, então ele não tem preocupação nenhuma com o que o povo pensa, ele pode continuar fazendo o que ele quiser. A questão toda é, no Legislativo você tem sim algum impacto, vereadores, prefeitos, governadores, você tem algum impacto, sim. Esse pessoal todo depende de eleição, eles estão vendo esse tipo de manifestação, e foi uma manifestação grande, uma manifestação significativa em várias cidades do Brasil. Então, realmente, isso dá uma força para essas pautas contra proibições aleatórias. Eu acredito que, de qualquer forma, a gente já não tem ouvido falar muito mais nisso. Eu acho que isso aqui tende a acabar, esses lockdowns malucos que o pessoal está fazendo, porque, como eu já expliquei para vocês, não tem muitos efeitos de qualquer forma, no final das contas não gera nenhuma solução. É só ver São Paulo, que está fechado desde o início do ano e continua alto o número de mortes. É só ver o Rio de Janeiro, que fechou, e aí aumentou o número de mortes. Então, no final das contas, realmente é muito triste isso. Bom, eu não posso falar muito sobre o que eu acho dessas medidas restritivas aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta muito da minha opinião sobre esse assunto. Então eu vou fazer um vídeo no Rumble em que eu vou falar mais sobre esse assunto. Hoje eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixem de acompanhar o canal lá no Rumble, tem bastante gente indo lá, tá? A visualização lá no Rumble tem subido bastante. Então, aqui vamos ficar na parte mais política da coisa. De fato, teve muita manifestação. Ao contrário, eles querem associar a coisa a bolsonaristas, pró-Bolsonaro, não sei o que lá. Mas é muito mais do que isso, é justamente contra essas proibições absurdas de fechamentos e coisa e tal, esses lockdowns que não resolvem nada. De certa forma, o Bolsonaro tem encampado essa preocupação da população também. Mas entenda, não é apoio a Bolsonaro, é apoio às medidas, é apoio ao fim das medidas, né? Apoio a manter-se a liberdade, que em tese é consagrada na Constituição. Você deveria ter liberdade de ofício, liberdade de trabalhar naquilo que você quiser, e, no entanto, com essas medidas absurdas, o pessoal fica proibido de fazer isso. Tem gente desempregada, tem gente passando fome, tem gente em enorme dificuldade em função dessas medidas que não resolvem o problema, não reduzem nada. Mais uma vez, eu não posso falar muito sobre isso aqui, porque aqui é preocupante, mas é só você olhar os exemplos que tem por aí. Compara a Suécia e a Inglaterra. Suécia não fechou em momento nenhum. O número de mortes foi basicamente o mesmo que os outros países, menos do que a Inglaterra, que fechou um monte de vezes por aí. Nos Estados Unidos, a Flórida, o Texas, não fecham nada. Nova York e Califórnia, tudo fechado. Por quê? No final das contas, morre mais gente em Nova York e na Califórnia, apesar de, por exemplo, na Flórida ter uma população idosa muito maior, muito mais suscetível a essa doença, e, no entanto, não morreu tanta gente, apesar de ficar aberta o tempo todo. Ninguém tem sido proibido de fazer nada na Flórida, nem usar máscara. Então, no final das contas, você vê que não tem essa relação, realmente não tem um embasamento científico claro nessas medidas, é tudo chute. E, veja, não é que eu acho que a doença não deve fazer nada e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, se você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada mesmo. Se você vai ficar chutando medidas para tomar contra a doença, é melhor não tomar medida nenhuma. Essa ideia de que, não temos que fazer alguma coisa. Se não vai ser lockdown, o que será? Um exemplo claro disso é essa pesquisa da Fiocruz, que eles estão fazendo uma pesquisa, o que você acha do lockdown, tá? Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui nos comentários também, quem quiser preencher a pesquisa lá, eu entendo que ajuda eles, né? Então, para participar, basta clicar aqui, e daí você tem um formulário que você preenche, coisa e tal, e com a opinião geral da pesquisa do lockdown, né? E um ponto que me chamou a atenção nessa pesquisa é que em determinado ponto eles perguntam assim,
Se você acha que o lockdown não funciona, qual outra medida que você acha que seria mais efetiva que o lockdown? Não fazer nada. O fato é, se você não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Ah, estou com medo, vou sair correndo, fazendo coisas aleatórias. Não, isso não resolve. Você tem que ter um embasamento científico para tomar uma medida, principalmente uma medida tão crítica quanto essa do lockdown. Pessoal, vou fazer um adendo importante aqui que eu só me toquei depois que eu já tinha terminado de gravar esse vídeo. Em 1964, pouco antes do que dos militares tomarem o poder no Brasil, você chamar isso de golpe militar, por mim tudo bem, você chamar isso de contra-revolução também, para mim tanto faz. O fato é, um pouco antes do general Olímpio Mourão descer com os tanques de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e começar essa contra-revolução militar, ou golpe militar, chame como quiser, houve também uma marcha pela família. Eu entendo que essa marcha agora não tem ligação direta com aquela. É uma marcha que justamente é em resposta ao STF proibindo cultos e missas. Isso me parece realmente uma pauta perfeitamente razoável. Eu sou totalmente favorável a isso. Liberdades individuais, 100%. Agora, eu preciso deixar claro, se a intenção disso era chamar por golpe militar, não tem o meu apoio. Eu não quero golpe militar de forma nenhuma, não quero intervenção militar, não quero nada disso. Reconheço que essas medidas de governadores e prefeitos são absurdas, mas a minha saída para isso vocês sabem qual é. É agorismo, é desobediência civil. É jamais usar uma força maior para repelir uma força menor. Essa história de que se resolve um problema de uma agressão de um lado, usando uma agressão maior ainda de outro lado, não resolve nada, só causa mais violência, só causa mais dor. A minha solução para esses problemas, dessas medidas absurdas de prefeitos e governadores, é agorismo, é desobediência civil, não é chamar forças armadas, nada disso. Então, só fazendo esse adendo, porque certamente vai ter gente da esquerda levantando essa comparação, e saibam que o meu entendimento dessa manifestação de ontem não teve nada a ver com a manifestação de 64, não vi em momento algum o pessoal pedindo militares ou pedindo intervenção, não vi nada disso. O que houve foi justamente um repúdio à decisão do STF sobre cultos e missas no Brasil. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.